Tome assento, por favor. Jesus vai vir em glória, mas antes da vinda dele, muita coisa vai acontecer. Talvez você ouça falar assim e você não esteja entendendo muito. Quando Jesus vier, ele vai vir em 3 etapas. 3 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento. É o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer imediatamente antes da grande tribulação. Essa é a primeira etapa. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, antes do arrebatamento. Antes de acontecer a grande tribulação, quer dizer, a tribulação que você passa, que nós passamos, é apenas chazinho, é cafezinho. Não é nada. Poxa, bispo, mas eu sofro muito, mas não é nada. A grande tribulação, essa a igreja não vai passar, a igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja dos servos do Senhor Jesus. Os servos, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que permanentemente estão no altar de Deus, vivendo uma vida limpa, uma vida pura, uma vida de negação a si mesmos. O apóstolo Paulo fala que aquele que serve ao altar, quer dizer, que serve a Deus, do altar tem os seus benefícios, tira os seus benefícios. Então, esses servos que não estão só na Igreja Universal do Reino de Deus, não, estão espalhados por o mundo afora em muitas igrejas. São servos fiéis, verdadeiros. Então, antes de entrarmos na era de 7 anos da grande tribulação, então Jesus vem e arrebata a sua igreja. Amém? Aí, quando nós somos arrebatados, aí vem a grande tribulação. Mas eu queria falar com vocês que por conta disso, a nossa preocupação da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual você faz parte, sobre uma profecia que Deus deu a Ezequiel. Qual a função? Aí você diz assim, o bispo, por que Jesus não nos leva logo de uma vez? Não. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você foi salvo. Mas tem muitos que ainda não ouviram a palavra de Deus, não conhecem, não sabem, ignoram as profecias. Então, Deus nos tem dado o Espírito Santo. Quando eu falo nos tem dado, não é só a mim não, a você também. A responsabilidade não é do bispo, do pastor apenas, não. A responsabilidade é de todo aquele que recebeu ou que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem justamente para isso, para preparar o servo ou a serva dele para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria que você prestasse atenção nesse texto lá de Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 18. Olha só, presta atenção. Quando eu disser ao ímpio, quem que é que está falando? Quem está falando? Quando eu disser, quem é eu? Hein? É Deus, é o Todo-Poderoso. Ele diz assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, quem é tu?
Quem é tu? São aqueles que são servos. São os servos. Sou eu, é você. Somos nós que servimos a Deus. E tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Morrerá. Aqui não está falando da morte que todo mundo morre, não. Está falando da morte do lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Mas isso é assunto para outro dia. Morrerá na sua iniquidade, não apenas para o inferno, vai para o inferno. Depois do inferno, o iníquo vai ser ressuscitado. Presta atenção, o sujeito é iníquo, é pecador, vive no pecado, está vivendo no pecado. Então, quando esse pecador morre, a alma dele é levada diretamente para o inferno hoje, agora. Vai direto para o inferno. Não tem missa, não tem reza, não tem oração, não tem nada que possa mudar o destino daquela alma. Porque aquela alma não se converteu, não entregou a sua vida para o Senhor. Aquela alma não serviu ao Senhor. Então ela vai direta para o inferno. Lá no inferno ela vai gemer, sofrer horrores. E apenas um chazinho do que é o inferno é para quem vive na depressão. A pessoa que está me assistindo e vive na depressão, ela sabe o que é inferno. Ela pode ter dinheiro, pode ter posição, ela pode ter riqueza, ela pode ter família, ela pode ter tudo nesse mundo. Mas a depressão é a alma clamando, pedindo socorro. E quando a alma sofre, a pessoa sente tanta dor, e é uma dor tão insuportável, que a pessoa é capaz de retalhar o seu próprio corpo, porque prefere sentir a dor na carne do que sentir a dor na alma. E, além disso, ela tem uma tristeza profunda. A alma sente uma tristeza imensa. A alma quer ficar num quarto escuro. A alma quer se isolar do mundo, de todo mundo. Não gosta da luz do dia. E o pior, a alma fica ouvindo uma voz: mata, acaba com a sua vida, joga-se lá aqui embaixo para você não sofrer mais. Então você pode sentir o que é o inferno. Você pode sentir o calor do inferno quando você passa por um problema desse de depressão. Então, quando a pessoa morre nessa situação, a alma dela vai realmente para o inferno. Aí não tem jeito, aí não tem mais jeito. Ela vai sofrendo. As que já morreram estão sofrendo agora lá. Estão gemendo, estão gritando, estão urrando, mas ninguém ouve, ninguém dá atenção para elas, porque elas optaram em não servir sua santidade, o Senhor Jesus Cristo. Então elas escolheram seguir os seus caminhos e elas foram lá para o inferno. Mas vai haver um dia em que essas almas vão ressuscitar. Aí sim, Deus vai julgar cada uma delas de acordo com tudo o que elas fizeram nesse mundo. Todos vão ser julgados. Todas as pessoas que estão no inferno hoje vão ressuscitar, vão se apresentar diante do trono branco. Você pode ler isso lá no capítulo 21 do Apocalipse. E o livro aqui, A Terra Vai Pegar Fogo, trata desse assunto. Então lá naquele julgamento, todos os que
que vierem do inferno para serem julgados, vão agora não para o inferno, vão ser condenados, mas vão ser lançados aonde? Porque o inferno não foi feito para o ser humano, para a alma humana. O inferno foi feito para o diabo e seus demônios. Mas quem os segue, obviamente, vai para lá também, em princípio. Mas depois essas almas vão ressuscitar e elas vão para o lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Onde estarão, presta atenção, hein? No Lago de Fogo e Enxofre é onde vão Satanás, os demônios, o inferno inteiro, a besta, o falso profeta e todos os mentirosos, os pecadores, os adúlteros, todos aqueles que viveram uma vida ímpia. O ímpio, conforme Deus fala aqui assim, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Quer dizer, ele vai para esse lugar onde já estão a morte vai estar lá dentro desse lugar. Então, tudo que não presta, a morte, o diabo, os demônios, a besta, o falso profeta, tudo isso vai ser feito um pacote e vai ser jogado lá no centro do lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que vai arder por toda a eternidade. O fogo não vai extinguir, o fogo não vai acabar com as almas. É um fogo inextinguível. O sofrimento é eterno. O sofrimento é eterno, não tem mais jeito, está definido. Não haverá mais arrependimento, não haverá mais perdão, porque eles seguiram o caminho da impiedade, da iniquidade, do pecado e vão para esse lugar. Então esse é o iníquo, todos os pecadores. Então ele diz assim, vou ler novamente para ficar bem fresco. Quando eu disser ao ímpio, ao pecador, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue, o seu sangue, quer dizer, o sangue na mão daquele, o sangue daquele ímpio, ele diz assim, da tua mão o requererei. Da tua mão requererei. Quer dizer, se eu deixar, ou se eu deixei alguém sem falar de Jesus, e essa pessoa morre, vai para o inferno, depois vai para o lago de fogo e enxofre, quando eu for julgado também, porque os cristãos vão ser julgados não pelo tribunal do Deus Todo-Poderoso, mas pelo tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vai ser requerido o sangue daquelas pessoas que nós não falamos de Jesus para elas. O sangue dessas pessoas. O versículo seguinte diz, mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Olha só, se eu não avisar o sangue daquele ímpio, Deus vai cobrar
das minhas mãos, o sangue dele. Mas se eu avisar e ele não se converter, ele diz aqui, tu livraste a tua alma. É forte, né? Então, quando eu vejo uma pessoa cheia do Espírito Santo, pensando nas coisas apenas desse mundo, eu duvido do Espírito Santo na vida delas. Porque quem tem o Espírito de Deus tem sede de almas. Não está preocupado com o seu futuro, com o seu casamento, com a sua família, com a sua projeção profissional. Não, está preocupado em ganhar alma. Preocupado em ganhar alma. Porque sabe que a nossa estada aqui na terra é breve, não é? O versículo seguinte diz, semelhantemente, olha só, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Agora está falando dos justos, daqueles que foram salvos por Jesus, lavados no sangue de Jesus, até batizados com o Espírito Santo, mas por conta dos prazeres do mundo, dos atrativos desse mundo, das vaidades desse mundo, ele se desviou. E Deus fala assim, e eu puser diante dele um tropeço, ele vai morrer. Porque, aí diz, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. Quer dizer, o justo, esse justo vai morrer no seu pecado. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Poxa, mas eu fui servo teu durante 80 anos. No último momento eu dei uma desequilibrada, etc. Os 80 anos, esquece. Você tem que estar permanentemente na fé, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, até completar a sua carreira. Amém, pessoal? Porque aqui Deus está falando do justo, não está falando do ímpio. Esse versículo aqui é para aqueles que se dizem cristãos, aqueles que são cristãos, inclusive para mim. Inclusive para os meus conservos, colegas. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. E porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Então, se eu vejo uma pessoa que é fiel a Jesus, a seguindo Jesus, batizada com o Espírito Santo, e se eu a vejo seguindo um caminho errado, eu vejo que ela está no erro, mas eu fico calado. Eu fico calado, eu não falo nada, deixo ela. Então ela vai morrer no seu pecado, vai para o inferno também. Mesmo tendo sido fiel durante muito tempo. Mas se pecou, se caiu na tentação, pecou e morrer, ela vai para o inferno. Mas o sangue dela, Deus vai cobrar nas minhas mãos. Vai requerer de mim.
Então você verifica a justiça de Deus. Como é justa a justiça de Deus. O ladrão na cruz viveu no pecado toda a vida dele. Até mesmo algumas horas antes de morrer, ele também apontava o dedo para Jesus e dizia: você não salvou tanta gente, salva agora a ti mesmo e a nós. Mas com o passar das horas, aquele ladrão reparou, caiu em si e disse: não, esse homem não é como nós, ele não pecou, ele não fez nada de errado. Porque você sabe, o ladrão conhece o ladrão, é ou não é? O bandido conhece quem é bandido, é ou não é? Mas naquele instante ele falou: não, esse não é como nós. E então, no último minuto: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando estiveres no teu paraíso, no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo na hora, mesmo tendo sido um ímpio digno de morte, mas ele foi salvo naquele momento. Quer dizer, ele cometeu o pecado toda a vida dele, todo o período da vida dele, mas no último momento ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Na hora ele foi salvo. Em contrapartida, o que era justo viveu toda a sua vida na justiça, foi fiel a Deus, foi legal e tal, mas chegou em dado momento da sua vida que ele diz: cansei, eu já não aguento mais ter que ir na igreja, ter que ser fiel, ter que ser dizimista, dar oferta. Poxa, eu quero viver um pouquinho, eu quero desfrutar um pouquinho desse mundo. No último momento, tudo que ele fez de bom vai por água abaixo e ele vai para o inferno. Agora, cabe a nós falar, avisar, exortar, ensinar o perigo que é de perder a salvação. Perigo. Eu costumo dizer que eu fui salvo há 56 anos atrás. Eu fui salvo há 56 anos atrás. Estou salvo, graças a Deus. E serei salvo, finalmente, quando eu partir desse mundo, nessa fé, vivendo na justiça. Quer dizer, se eu, no último minuto da minha vida, eu negar Jesus, tudo que eu fiz para Ele não tem valor, não vai contar, não vou ter crédito com Ele. Tudo fica perdido. Então, você foi salvo, está salvo e será salvo se permanecer salvo até completar a sua carreira e guardar a fé, como disse Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Então, não existe férias de Jesus. Não existe quarentena de Jesus. O altar não se coloca, o altar não fica em quarentena. A fé não entra em quarentena. A fé é como ar, é como oxigênio, como esse ar que você respira. Toda hora você tem que respirar, senão você morre. Assim é a fé. Você tem que estar na justiça 24 horas por dia, dia e noite, sem cessar. Amém, pessoal? É claro que nós, como seres humanos, cometemos falhas, erramos, falhamos, cometemos, às vezes, pecados. Porém,
nós não vivemos no pecado. Nós cometemos o pecado porque nós somos humanos e falhos, mas nós não vivemos no pecado. Então, nós temos na oração do Pai Nosso, ó meu Senhor, perdoa os nossos pecados. Não é assim? Sim ou não? Então, todo dia eu oro essa oração. Todo santo dia eu faço essa oração. Pela manhã, à tarde. Ou pela manhã e à noite. Eu faço questão para alguma coisa que eu fiz que de repente não agradou a Deus, que às vezes um ato que eu fiz, que às vezes sem saber, sem querer, estou pedindo perdão a Deus, me limpa. Eu quero ir para a cama, eu quero deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. E quando eu levanto, a mesma coisa, meu Pai, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Se esse dia seja para a tua glória, guarda-me, livra-me de cair em tentação. E fazendo assim, eu vou conservando a minha vida justa perante o meu Deus. Naquele acontecimento do rico e Lázaro, quando o rico viu Lázaro no seio de Abraão, ele viu porque Jesus queria mostrar um testemunho vivo do que vai acontecer com os que morrem. Tanto aqueles que morrem na justiça, quanto aqueles que morrem na injustiça. Os que morrem na justiça, hoje, não vão para o seio de Abraão, não. Vão para o seio do Senhor Jesus Cristo. Mas quem morre na sua iniquidade, vai para o seio do inferno. E se quiser acreditar no que eu estou falando, amém. Se não quiser acreditar, paciência, o problema é seu. A minha função não é convencer ninguém a respeito do que está escrito. Isso é problema do Espírito Santo. A minha obrigação é falar. A minha obrigação é avisar, não é isso? Não é isso? Foi isso que nós lemos lá no primeiro versículo, o 18º. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, quer dizer, tu não o avisares. Aqui também a mesma coisa, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho. Você que é ímpio, você que vive na impiedade, na iniquidade, no pecado, você sabe o que é pecado, todo mundo sabe o que é pecado, todo mundo sabe quando está pecando, é ou não é. Ninguém pode dizer, eu não sabia que era pecado. Não, você sabe o que é errado, você sabe o que é injusto, você sabe o que é podre, você sabe o que desagrada a Deus. Você sabe. E quando você se vê numa situação como essa de coronavírus e é contaminado, você fica apavorado, com medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Tem medo de morrer porque você sabe que a sua alma não está salva. Você não sabe para onde vai a sua alma. Mas aqueles que são de Deus, para morrer, quando eles morrem, é lucro. Para mim, o morrer é lucro. É lucro. Porque eu não tenho que ficar aguentando tanta safadeza, tanta injustiça, tanta imundície nesse mundo. Então é lucro para quem morre. Paulo fala, para mim o morrer é lucro. E o viver é Cristo, quer dizer, sacrifício. É sacrifício. Pense bem, minha amiga, meu amigo. Porque o fato de você pertencer a uma boa igreja, o fato de você ter momentos de alegria, de gozo, de adorar Jesus, o fato de você cantar louvores para Ele, mas se você não foi justificada, lavada no sangue de Jesus e mantém essa santidade 24 horas por dia, você vai para o inferno, mesmo sendo ex-crente, ex isso, ex aquilo. E o versículo último diz assim:
Mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Se você se dá por avisado, agora, onde quer que você esteja, você se deu por avisar o bispo? Eu entendi. O Espírito Santo falou comigo, e eu quero entregar minha vida, eu faço um voto de entregar minha vida para Jesus, eu faço um voto de não mais voltar para o pecado. A partir de agora, de hoje, desse momento, eu entrego a minha vida para Jesus e vou assumir esse relacionamento, esse casamento com Ele. Então, se você quiser, você pode ficar de pé aí onde você está. Você não tem certeza da sua salvação. Você que está em casa, onde quer que você esteja, se você puder se levantar, fique de pé, feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos no coração e ore comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Senhor e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti entregar minha vida, render-me a Ti, fazer um voto contigo, colocar minha vida nas Tuas mãos. Eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que será de mim, mas uma coisa eu sei, eu prometo a Ti largar, abandonar o meu pecado e começar uma vida nova a partir de agora. Eu me entrego a Ti, eu sacrifico a minha vida, eu sacrifico a minha vontade, sacrifico a minha liberdade, sacrifico tudo para ter o meu nome escrito no livro da vida. Então, meu Senhor, me aceita, me perdoe, lava-me dos meus pecados no Teu sangue, porque eu entrego a minha vida para Ti com sinceridade, ainda com os olhos fechados e as mãos no coração. Agora deixe-me orar por você. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe da intenção do meu coração. Nós pregamos, nós ensinamos, nós profetizamos, nós falamos tanto para os injustos quanto para os justos aquilo que o Senhor mandou que o Teu servo profeta Ezequiel fizesse. Nós também falamos, profetizamos. E os que foram tocados por Ti, ó Espírito Santo, e estão de pé com as mãos no coração e sentindo muito o tempo perdido em que negou a Ti, eles estão aí esperando, meu Pai, a salvação. Eles estão falando, gritando, suas almas estão gritando: Jesus, tem misericórdia de nós. Então, meu Senhor Espírito Santo, desça sobre eles agora e faça a Tua obra nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Faça a Tua obra agora, meu Pai. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo,
Fale com Deus. Converse com Ele. Talvez você sinta vontade de falar o que você fez que não deveria ter sido feito. Você tem consciência e quer falar com Deus dos seus pecados. Fale com Ele aí onde você está. Fale com Deus nesse momento. Senhor, incline-se. Enquanto você fala com Deus, nós vamos ouvir essa canção. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, Enquanto eu viver. enquanto eu viver. Une meu coração Ao teu coração. ao teu coração. Agora, minha amiga, meu amigo, coloque as suas mãos na sua cabeça. Meu Pai, traz a paz para essa vida. Encha este corpo de paz. Encha este corpo do Espírito da paz. O Espírito da fé, da certeza, da convicção de que a partir de agora tudo vai ser diferente na vida dela. Ó meu Pai, dá o gozo da tua presença, ó Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, derrama do teu Espírito sobre essa pessoa, para que ela venha a ser forte, resistente, firme, para fazer a tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba, meu Pai, meu louvor, minha gratidão, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, através das nossas mãos, através dos nossos conservos, espalhados pelo mundo inteiro. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ser glorificado, mas enche, meu Senhor, os teus celeiros com almas, para que o teu nome seja glorificado aqui na terra, enquanto nós vivermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, leve este povo em paz e segurança, meu Pai, e esta família, esta casa, este lar, seja cheio de poder, cheia de paz, de salvação. Haja salvação nesta casa, a luz do teu rosto brilhe nesta casa, neste lar, nesta família, a tua luz, a tua paz, o teu poder, a fé que vem de ti, meu Pai, seja contagiante nessa vida e através dela para os vizinhos, familiares, parentes, amigos. Ó meu Deus, faça do teu povo fontes de vida por esse mundo afora, aproveitando esses momentos de agonia que o mundo está vivendo. Ó poderoso Israel, faça os teus servos eficazes para a glória do teu nome, meu Pai, mas salva almas
nós, em nome e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu já estou quebrado. E quero ser mudado. E quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu vou descer à casa do oleiro. Amém. Deixa eu explicar o que é o oleiro. Muitas pessoas não sabem. Oleiro é o que faz o barro, que faz o melhor, que usa o barro para fazer jarros, para fazer vasos. Então, para se fazer o vaso, o barro, que é a matéria-prima, tem que estar o quê? Dura ou mole? Mais ou menos serve? Tem que estar completamente humilhado, voltado para servir alguma coisa para o oleiro. O oleiro é o Senhor Jesus e o barro somos nós. Ele venha moldar-nos de acordo com a vontade dele, para que ele seja glorificado. Amém? Muitas pessoas que têm chegado até nós, infelizmente, elas ainda não foram transformadas num vaso do Espírito Santo. Não receberam o Espírito Santo. E por que não receberam? Porque ainda não se renderam, não se entregaram 100%. Porque se não houver a entrega total, não vai ser possível fazer um vaso dessa pessoa. Então tem que tirar aquela hipocrisia, aquele fingimento. Tem que tirar tudo que não serve de dentro de si e dizer: ó meu Pai, eu não tenho nada mais para te oferecer a não ser esse pó que eu sou, esse barro que eu sou, só me derretendo novamente para poder o Senhor mesmo com as tuas próprias mãos me moldar de acordo com a tua vontade. Amém, pessoal? Deus quer viver dentro de você, minha amiga e meu amigo. Ele só é pai daqueles que foram gerados por Ele, que é o Pai. Não pela religião, não pela vida religiosa, mas foram gerados pelo Espírito Santo. Se você não foi parido pelo Espírito Santo, você não é de Deus. Você fica triste de eu falar isso? Pois é, mas essa é uma realidade. Não existe mais ou menos com Deus. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é de Deus. Quando a pessoa é de Deus, nasce de Deus, dentro dela vem o Espírito Santo que testifica, que confirma, que atesta que ela é de Deus. E ela tem perfeita, plena liberdade para entrar diante de Deus, em qualquer lugar desse mundo, qualquer lugar, no presídio, no hospital, em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja o lugar, ela pode dizer: meu Pai que está nos céus. E Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. E a pessoa, quando fala: Pai nosso que estás nos céus, ou meu Pai que está nos céus, ela sabe que está sendo ouvida. Ela sabe. Ela não sente. Ela não sente emoção, ela não sente aquilo outro. Não.
ela sabe, ela tem certeza, ela está convicta, mesmo que o mundo inteiro esteja contra ela, não faz mal. Ela não esquenta a cabeça com isso. O que importa é o que há dentro dela, a voz do Espírito Santo dizendo: sim, meu filho, minha filha. Mas para que isso aconteça, tem que haver um despojamento, uma entrega completa e total. Não pode ser mais ou menos. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Pensa na sua vida. Hoje nós comemoramos, celebramos no mundo inteiro a ressurreição de Jesus, não é isso? Eu quero celebrar a sua ressurreição. Não a dele, porque ele já está sentado à direita do Pai. Eu quero que você ressuscite. Mas para que você venha ressuscitar, você tem que se entregar 100%. E essa canção aqui fala muito a respeito do que significa se entregar. Eu vou descer à casa do oleiro, cante orando e ore cantando. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu já estou quebrado. E quero ser mudado. E quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o seu trabalho. Veja só, essa segunda estrofe que diz assim: quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Eu estava nessa situação, eu vivenciei essa situação, eu tinha medo de me entregar para Jesus, medo dele me fazer fanático. É isso, que eu via muitos fanáticos dentro das igrejas. Eu falei, não, eu não quero isso, eu não aceito isso. Eu tinha medo de me entregar, porque podia vir um espírito diferente que não era o Espírito Santo. Eu tinha medo. Mas quando houve uma entrega total, e esse dia aconteceu. Depois de 2 anos, aconteceu. Finalmente, Ele me gerou uma nova criatura. Graças a Deus. E tudo que eu mais quero na minha vida é dar para as pessoas aquilo que Ele me tem dado. Eu quero que você tenha, no mínimo, o que Deus me tem dado. Se isso não acontecer com você, eu serei um homem frustrado. Olha só o que Jesus fala na sua palavra. Para que isso possa se proceder, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas presta atenção, um detalhezinho. Aquele que tem os meus mandamentos. Muitas pessoas têm os mandamentos de Jesus. Muitas pessoas que estão me assistindo neste instante. Provavelmente você que está me escutando em casa, ou qualquer que seja o lugar. Você tem os mandamentos, você tem conhecimento, você tem a Bíblia. Às vezes, de repente, você é a pessoa que sabe a Bíblia de cor e salteado. Você tem conhecimentos. Você tem fundamentos. Você pode discutir com qualquer um sobre o que está escrito e falar, ensinar, orientar.
Mas falta, de repente falta isso aqui. O guardar o que você crê, o que você sabe. Eu costumo dizer que eu não preciso conhecer tudo que está aqui na Sagrada Escritura. Mas o que eu sei do que está escrito, isso eu tenho obrigação de executar, de obedecer. Amém, pessoal? Se eu sei apenas 1% do que tem aqui e coloco isso em prática, eu amo Jesus. Se eu sei o que está escrito aqui, tenho um vasto conhecimento da Bíblia, mas eu não pratico, eu não obedeço, nem o pouco que eu tenho, que amor é esse? Não é? Sim ou não? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é guardar no cofre, não, pessoal. Nem no bolso. É praticar, obedecer. Esse é o que me ama, Jesus diz. Só você sabe de si. Só eu sei de mim. É ou não é? Fala a verdade. Só você sabe se ama ou se não ama Jesus. Porque o fato de você conhecer os mandamentos não é suficiente. Porque Jesus encontrou entre os religiosos judeus esse fermento da hipocrisia. Eles tinham um vasto conhecimento, mas não praticavam, não obedeciam. E Jesus diz: e aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha só que legal. E aquele que me ama de verdade será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Sabe o que é a manifestação de Jesus em nós? É o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é aquela paz indescritível. Uma paz tão grande, mesmo você estando cheio de problemas, de guerras aí fora. Mas naquele momento vem aquela paz. E com a paz vem o gozo, a alegria, o prazer da confirmação, da testificação que agora você é filha, você é filho de Deus. Se você receber isso, você estará completo. Depois que você receber o Espírito Santo, Ele vai guiar você pelo resto da sua vida. Ele vai te orientar. Amém, pessoal? Jesus disse, olha só, muito forte: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O seguinte versículo: e se alguém me ama, novamente Jesus repete, guardará a minha palavra. O que é guardar a palavra de Deus? São os seus pensamentos, são as suas ideias. Já pensou? Você absorver os pensamentos de Deus e começar a colocá-los em prática? Quem poderá destruir você? Quem poderá barrar o seu caminho? Quem poderá destruí-lo? Quem? Não tem. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E agora? E viremos para Ele e faremos nele morada. O que eu quero é que aconteça isso. Eu quero
Eu quero que aconteça isso com você, que você saia daqui não simplesmente com os seus problemas pessoais resolvidos. Eu quero que você saia daqui como morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu posso fazer, meu Pai, para fazer isso? O que eu posso fazer? O que eu posso dar para vocês? O que eu tenho que dar para vocês para que aconteça isso? Ô bispo, ora por mim. Eu oro, mas eu não posso fazer o que você tem que fazer, que é descer à casa do olheiro e dizer: eu sou um vaso todo quebrado, todo podre, não sei nem se tem um valor, mas eu estou aqui, olheiro. Meu Senhor Jesus, está aqui a minha vida, para o Senhor me derreter e me fazer material, ou usar esse material para construir um vaso novo. Amém, pessoal? Você quer isso? Você quer? Isso aqui não é palavra apenas, não é uma simples palavra, é o que Deus quer fazer com você. A palavra não morre. A palavra não morre. Todas as palavras que você, que nós falarmos, não vão morrer. Elas vão viver por toda a eternidade. É tão forte isso, tão forte, que Jesus falou: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Serás condenado. Ao poder da palavra. Jesus disse: passarão os céus e a terra. Meu Deus, passa o céu, a terra, mas as minhas palavras não passarão. Imagine você ser instrumento, vaso dessa palavra. Imagine você bebendo, absorvendo essa palavra e vivendo de acordo com ela, moldando seus pensamentos, seu coração, seus projetos, seus sonhos, moldando de acordo com essa palavra. Minha amiga, meu amigo, nunca mais você será a mesma criatura. Ele faz de você uma nova pessoa, um vaso novo. E se você está aqui neste momento e diz: bispo, eu entendi, eu estou entendendo o espírito dessa palavra, e eu quero me entregar. Eu cansei de ser eu, cansei de viver fingindo. Eu sorrio para as pessoas, mas as pessoas não sabem o que está passando dentro de mim. Eu quero mudar, eu quero mudar. A minha maior necessidade não é dinheiro, não é trabalho, não é nada, não é saúde. A minha maior necessidade é a minha alma, que se encontra vazia, oca, nas trevas. Me ajude, por favor. Se você quiser colocar sua alma aqui no altar, para que Jesus venha fazer dela uma nova alma. Por favor, fique à vontade. Venha tirar a capa. Tirar a capa. A capa da hipocrisia que você tem sido com você mesmo. Você tem sido assim, iludido consigo mesmo. Você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa boa, até caridosa. Por isso que Deus trouxe você aqui. Você sabia disso? Você sabia disso? Deus não chama pessoas que são perfeitas. Ele chama as pessoas imperfeitas para fazer delas uma perfeição. Amém? Ele chama os rejeitados, os excluídos da sociedade. Ele chama, seja ladrão, seja bandido, seja mocinho, seja bom, seja mau, seja o que você é. Ele chama todos os que dizem: meu Deus, eu não quero mais ser o que eu tenho sido. Eu tenho fingido, eu tenho feito o que não presta.
Eu tenho seguido a voz do meu coração e o meu coração tem me enganado. Eu quero um outro coração, me dá um novo coração. É isso que Jesus faz com você agora. Amém, pessoal? Você não precisa falar dos seus pecados para mim. Fale para Deus que Ele ouve você. Oh, meu Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, no teu altar, para ser mudado, para ser transformado. Amém, pessoal? Você quer mesmo? Se o seu querer é sincero, então você vai sair daqui uma nova criatura. Agora, quando você voltar para o seu lugar, você já não vai ser mais a mesma pessoa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e, de forma silenciosa, fale com Jesus. Fale com Ele. Ele está aqui. Ele disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Ele está aqui em espírito. Fale com Ele. Confesse os seus fracassos, suas decepções. Fale tudo. Rasgue o verbo. Limpe-se de tudo que você vem somando de ruim na sua vida. Rasgue o verbo e fale com Ele. Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele nunca diz não àqueles que vêm até Ele. Nunca, jamais. Ele disse: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vem sobre você, em nome do Senhor Jesus. Não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não para os arrependidos pedindo perdão. Jesus jamais dirá não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não para os arrependidos. Para os arrependidos pedindo perdão, Jesus jamais dirá não. Ó meu Pai querido e amado, eu sei que o Senhor é quem trouxe essa criatura aqui esta manhã. Aliás, o Senhor trouxe todos nós. Mas essa criatura que está aqui, que se encontra quebrada, moralmente, espiritualmente, fisicamente. Essa criatura que se acha um pedaço de lixo, nem reciclável ela é, de tão desprezível que ela tem sido para os outros e para si mesma. Para si mesma. Então eu quero te pedir, meu Pai, conforme Jesus disse, o teu filho disse: ninguém vem a mim se o meu Pai não o enviar. Então, eis aí, meu Senhor Jesus, venha sobre essa criatura, que a sua consciência seja lavada, limpa, purificada, que o seu vaso esteja refeito agora, para poder receber o ouro puro, como o ouro de Ofir, que é o Espírito Santo dentro dela. Oh, meu Pai,
remova as dúvidas que ela trouxe até aqui, os seus medos. Remova, meu Pai, os seus pecados, seus erros. O Senhor sabe que todos nós somos barro. Todos nós somos barro. Cedo ou tarde, esse barro vai se desfazer. Mas o que o Senhor coloca dentro do vaso de barro, permanece para sempre, por toda a eternidade. Então, meu Santíssimo Pai, faça-se a tua vontade na vida dessa criatura que está aqui à frente, rendida, colocando-se como vaso quebrado nas tuas mãos, ó oleiro. Espírito Santo, venha ao encontro dela, em nome do Senhor Jesus. Minha amiga e meu amigo, não diga mais nada. Você falou, você confessou, você pediu. Então, agora receba o perdão. Jesus perdoa você. Eu tenho certeza que o diabo deve estar falando com você nesse momento. Quem é você para estar aqui? Você fez isso ainda há pouco, você fez isso ontem, você fez aquilo, você fez coisas erradas, você vem fazendo coisas erradas. O diabo quer dizer o acusador. Ele trabalha acusando, para que a gente fique fraco e acabe dando fim à nossa própria vida. Mas eis que vem a palavra de Deus sobre você agora. Eu sou contigo, eu te perdoo. Ele perdoou o ladrão na cruz, que a princípio estava praguejando contra ele. Mas depois aquele ladrão, aquele bom ladrão, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que era o único Salvador. Então ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E essa é a oração sua para Jesus. Lembre-te de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então receba agora, neste momento, a certeza, a convicção de que o seu passado até aqui é apagado. Não interessa como ele é, como ele foi. Jesus perdoa você, minha amiga, meu amigo. E conforme eu falo, o Espírito Santo confirma aí dentro de você. Só o Espírito Santo para confirmar essas palavras que eu estou falando dentro de você. E porque você recebe essa palavra, que você está livre do inferno que você vinha vivendo, o Espírito Santo confirma isso dentro de você. Ele faz você sentir a consciência leve, livre, liberada. Ele remove com o sangue de Jesus a má consciência. Ele recebe você. Ele recebe você, amiga e amigo. Jesus está aqui para isso, para receber aqueles que nele creem. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz. Receba o Espírito da paz. O Espírito da paz desce sobre você. Mesmo que você não mereça, mas a sua fé faz você merecedor. Aleluia. Receba a paz, aí agora. A paz. E com a paz venha a alegria. A alegria do Espírito Santo. Isso você pode sentir. Tanto a paz quanto a alegria que o Senhor dá. Aleluia. Receba a paz aí, neste momento, em nome do Senhor Jesus. E se você estiver em paz agora,
consigo mesmo e com Deus, então, se você quiser, dá a oferta para Ele agora. A oferta que sai do mais profundo da sua alma. O seu louvor, a sua adoração. Exprima a sua gratidão para com Ele agora. Aí onde você está. Exprima para Ele sua gratidão. Não fique com vergonha de chorar, não. Pode chorar à vontade. É você e Deus, Deus e você. Você não tem nada com ninguém. Você tem a ver com Ele e mais ninguém. Aleluia. Isso mesmo. Fale com Deus, louve a Ele, agradeça-lhe. Porque quanto mais você falar, mais chance você terá de receber o Espírito Santo aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito da paz. Respire fundo o Espírito da paz. E seja livre. Livre! Em nome do Senhor Jesus. Seja livre. Aleluia, aleluia. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu já estou quebrado. Quero ser mudado. E quero ser mudado. Eu vou descer. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa. Quero tirar a capa. E te olhar nos olhos. E te olhar nos olhos. Para perder o medo. Para perder o medo. De me entregar completo. De me entregar completo. Quero ser restaurado. Quero ser restaurado. Por teu amor e fé. Por teu amor e fé. Eis-me aqui de novo. Eis-me aqui de novo. Faça o teu trabalho. Faça o teu trabalho. Oh, minha amiga, rasga o verbo, tire a capa e se apresente completamente como você está. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. De me entregar completo. Quero ser restaurado. Quero ser restaurado. Por teu amor e graça. Por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Eis-me aqui de novo. Faça o teu trabalho. Faça o teu trabalho. Meu Pai querido e amado, essa criatura não está brincando contigo, jogando com a sua vida, tentando uma saída. Não, ela está aqui talvez de novo, pedindo o mesmo que pediu da outra vez. Ela não quer voltar para o seu lugar da mesma forma como chegou. Oh, meu Pai, eu não posso fazer isso. Eu posso pregar a tua palavra, eu posso orar para essas pessoas. O que eu posso fazer, eu faço. Mas eu não posso fazer o que só o Senhor Espírito Santo faz. Então venha, meu Rei, Senhor e Deus, faça uma obra grande aqui agora, não somente na vida dessas que estão aqui junto do altar, mas aquelas que estão lá atrás, aquelas que estão em casa, que estão num hospital, num presídio, qualquer que seja o local de dor, de humilhação, de vergonha. Ó, meu Pai, venha o teu Espírito, meu Pai, porque para ti não há barreiras, não há grades, não há nada que possa impedi-lo de vir e transformar essa criatura, porque o Senhor é Deus, não é Deus de pau, de pedra, de metal, mas é um Deus de palavra, e a tua palavra não pode voltar vazia, ela tem que fazer aquilo que se propõe a fazer. Então
desça, meu Pai, abraça o teu povo, abraça os feridos, cansados, sobrecarregados, os desprezados, os doentes, os enfermos, as pessoas que estão verdadeiramente quebradas. Abraça, meu Pai, e venha restaurá-las agora, pelo teu Espírito, meu Pai, pelo teu nome, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, meu Pai. Desça aqui agora, receba aí agora, amiga e amigo, receba o Espírito de Deus aí, receba o Espírito da vida, receba o Espírito do Deus vivo, aleluia. E graças a Deus, nós te adoramos, Senhor dos céus e da terra. Tu e somente Tu és digno. Sabe por quê que eu te louvo e agradeço? Porque o Senhor nunca decepciona a gente, nunca. O que o Senhor fala, o Senhor faz acontecer. Aliás, quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Então faça acontecer algo novo, uma novidade de vida na vida dessa criatura que está aqui, que está a nos assistir, qualquer que seja o lugar neste mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Santíssimo, Santíssimo, receba o louvor do teu povo, aleluia. Digno de todo louvor, que habita no alto e santo lugar. Revela-te a mim, revela-te a mim. Rendido estou a ti, rendido estou a ti. Nasci para te servir, nasci para te servir. Aclamarei teu santo nome, aclamarei teu santo nome por toda a eternidade, por toda a eternidade. Revela-te a mim, revela-te a mim. Rendido estou a ti, rendido estou a ti. Nasci para te adorar. Santíssimo, oh, Santíssimo, grandiosíssimo, grandiosíssimo, digno tu és, digno aleluia, tu és, de toda adoração, de toda adoração. Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés. Grandiosíssimo, grandiosíssimo, que honra e que prazer, que honra e que prazer, é exaltar teu nome, é exaltar teu nome, Senhor te bem dizer, Senhor te bem dizer. Minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do nosso Deus é Senhor Jesus Cristo. Senhor é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o que nos guia. Então receba o Espírito que vai guiá-lo pelo resto da sua vida. Aleluia. Pronuncie o nome de Jesus. Se você não sabe o que falar para Ele, diga Jesus, Jesus. Ou então, meu Pai, meu Pai. Isso, faça isso aí onde você está. Faça do seu lugar um altar. Faça de contas que você está sozinho diante do trono do Altíssimo. Fale com Ele aí agora. Isso mesmo, faça do seu lugar um altar, aleluia, isso mesmo, aleluia, aleluia, ao Senhor, poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor. Deus, aleluia.
preste atenção, olhe para mim, por favor, preste atenção. Deus é Espírito. Você não precisa tentar vê-lo, imaginá-lo, porque Ele é Espírito. Ele é Espírito. Deus é Espírito, Deus é Palavra. Você gosta de honrar os seus compromissos? Você gosta de ficar devendo os outros? Por quê? Porque você é uma pessoa honrada. Você gosta de cumprir a sua palavra, não é verdade? Imagine Deus. Imagine o Deus que é Espírito e verdade. Se você cultivar essa ideia de que Ele é Espírito e quer fazer morada dentro de você, você já pensou você sendo guiado pelo Espírito de Deus? Quem poderá barrar o seu caminho? Quem poderá fazer algum mal para você? Você se torna invencível, porque o Espírito do Altíssimo está sobre você. Amém? E é isso que acontece. O que você está a sentir nesse instante? Paz? Está com paz? Então, a paz se materializa na alegria. Seja alegre. Amém? Quando você tem o Espírito de Deus, ou melhor, quando você tem qualquer espírito, uma formiguinha parece um leão, um elefante para você. Um problema deste tamaninho se torna um monstro. Mas quando você tem o Espírito de Deus, o problema pode ser um monstro, mas ele se torna como uma formiguinha. Deus muda a sua visão. Mudou aqui dentro? Muda a visão. Muda o seu linguajar. Muda o seu caráter. Muda tudo. Tudo. Nunca mais você vai viver na base de medo ou ansiedade. Acabou. A depressão, acabou. Tudo isso já acabou. Porque o Espírito de Deus removeu tudo da sua vida que não prestava. Amém? Graças a Deus.